Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu fiquei te perguntar aquela hora que você estava falando do seu curso. Porque é o seguinte, VUNESP, ela não é só polícia civil, mas, querendo ou não, você se especializou em polícia civil, você se especializou em VUNESP. Sim, peguei muito PMTJ também. Exato, porque muita gente hoje que vê nosso canal, ela presta concurso de VUNESP. Sim. São vários concursos abertos aí da VUNESP. Eu queria que você falasse um pouco dessa banca, como que ela tá hoje. Cara, porque a VUNESP ela já foi muito copia e cola. Agora eu já vi que... Queria que você falasse um pouco dela. Eu tenho 2 vídeos no meu canal que falam da VUNESP há 4 anos e a VUNESP hoje. Então. Cara, mudou. Porque pelo seguinte, eu era um dos que mais criticava a VUNESP, e muita gente criticava ela porque ela era copia e cola mesmo, tá? E que assim, pra galera que não entende como é que funciona uma banca, é banco de questões. Eu já conheci ex-examinadores. O que é? Eles são professores que são contratados por uma banca e, ó, a banca, me manda 1000 questões no ano aí. Aí o cara fica preparando questão lá e mandando. E a gente quer nesse padrão, nesse estilo. Então passa estilos, uma baliza mínima ali pro professor se adequar e ele manda a questão naquele estilo. E o que acontece? Examinador é ser humano. Chega uma hora que o cara tá preguiçoso. Ele começa a olhar questões anteriores, questões de outra banca, ele adapta. Então é por isso que tem questão muito parecida. Se você pegar as provas do TJ 2013, 14, 18, 19, cara, tem questão que é copia e cola. Os caras têm a cara de pau de mudar só a ordem das palavras, a ordem E isso deveria ser anulado. Exato. Isso é uma antecipação. Ó, tem uma questão de delegado de Goiás, que uma vez ela foi anulada porque copiaram e colaram de uma prova de analista do MP. Era copia e cola 100%. Literalmente. Essa copiaram e colaram 100%. Aí pro exame da VUNESP não cair nessa, ele troca a ordem das palavras. Ele acaba parafraseando algumas coisas. Enfim, é sacanagem. Só que a VUNESP começou a ficar muito marcada. E ela começou a ficar com a corda no pescoço no estado de São Paulo, né? Pô, tá muito manjado, os órgãos não querem isso. Só chamar a gente que decora a prova anterior. Eles querem o cara que tem o mínimo de conhecimento de verdade. Então eu tô percebendo que de uns 3 anos pra cá, a VUNESP, ela tá renovando o banco de questões. Ela tá mudando um pouco o perfil dela. Então, qual que é o perfil dela hoje? Ainda ela cobra mais no direito, mais letra de lei, mas não tanto quanto antes. Antes era quase que 100%. Hoje tá cobrando doutrina assim, não adianta chorar. Vou dar um exemplo do TJ. Caiu no TJ 2 vezes seguidas doutrina no penal. E eu ensinava isso pros meus alunos desde cedo. E eu vi muito dono de cursinho grande aí falando, a VUNESP não pode fazer isso, tem que anular. Pô, mas tem que anular por quê? Essa é a regra do jogo. Não existe um pacto entre o concurseiro e a banca. Ó, eu estudei isso, só cobro o que eu estudei do jeito que eu estudei. Não. A banca vai tentar surpreender. Então caiu classificação de crimes, sujeito de crimes, coisa que você não vê diretamente na letra da lei. É a doutrina que interpreta a letra da lei. Só que são coisas básicas da doutrina. Você vai perder porque você quis ficar só no arroz com feijão? Não, você antecipa. Então, ela tá cobrando mais doutrina. Jurisprudência, até para cargo que não exige bacharel em direito, ela tá cobrando, mas a jurisprudência consolidada. A súmula já tá caindo. De uns 4 concursos para cada PC, tá caindo súmula em direitos humanos. Então cai. Tá? Outro detalhe muito importante. Prova de português. Isso a gente percebe muito no padrão da PM, do TJ e da última prova agora da PC. Tá caindo muito texto longo. Vocês vão lembrar que as primeiras provas da VUNESP, texto longo era só a primeira questão. As demais vinham curtinha, né? Agora não, tá vindo vários. Qual que é a dica que eu vou passar pra vocês, galera? Dica matadora agora. Vai virar um corte agora. Como acertar questões com texto gigante sem ler o texto. E é real isso. Façam um teste. Peguem as provas anteriores. Tentem acertar as questões de assuntos, claro que vocês conheçam, mas sem ler o texto. Vocês vão perceber que a maioria esmagadora não precisa. Porque quando você passa pelo texto inteiro, vem lá o comando da questão, o comando já pede o que ela quer e já traz até o trecho do texto que quer que você interprete. Então você não precisa ler o texto inteiro. O que a banca faz isso? A banca faz para limar, filtrar candidato inexperiente mesmo. Ela quer filtrar os amadores. Então o cara fica perdendo muito texto. Eu não entendi. O cara nem vai pro comando, ele volta de novo no texto. Não entendi de novo, aí volta de novo, fica perdendo tempo ali. Quando você vai direto pro comando, você percebe que a maioria esmagadora dessas questões você nem lê o texto. Já salva um precioso tempo para as demais. Vai ter que gastar energia, vai ter que pensar. Então faça o teste. Ela continua com esse perfil de textos longos, só que ela aumentou o número de questões de textos longos, mas não padrão. Ainda dá para você fazer questão sem ler o texto completo, tá? Então, ou se tiver que voltar, volta no trecho que ela fez a remissão. Não precisa ler o texto inteiro ali daquele comando. Só criou um obstáculo a mais ali. Só criou obstáculo, exatamente, só criou obstáculo. Outra coisa, ela não tá mais ficando tão manjada assim, tá? Porque antes ela repetia muita questão. Continua ainda caindo alguns assuntos que caíram em provas anteriores, mas o número caiu. Antes, se você ficasse só nas provas anteriores, você acertava um mínimo pra passar. Dava. Sim. Hoje não dá mais. Você pode acertar um número de questões lá que é precioso até pra ganhar o ritmo de prova, fazer provas anteriores. Mas não é mais o suficiente pra passar. Ela tá cobrando muito assunto novo. A cada ano que passa que ela traz um novo edital, ela traz sempre um assunto novo que nunca caiu, ela vai cobrar. E ela também tá cobrando muitas questões de assuntos que nunca tiveram pertinência e ela tá colocando pra derrubar mesmo. Então a VUNESP está mudando o estilo. O único estilo que eu diria que ela não mudou, e dificilmente ela vai mudar,
principalmente nas questões de direito, tá? Mas para outras matérias também, mas é mais na direito, a VUNESP ela sempre apostou em enunciados truncados. Então vou dar um exemplo, vou comparar com outra banca. Você pega a banca do Instituto OCP. Cara, é preto no branco. Ela pede o que quer, você acerta. São questões curtas, é direto a ponto. A VUNESP não. Você tem dificuldade em entender o que ela quer. É um texto mal escrito, truncado de propósito, porque se você não tiver uma boa interpretação de texto, é uma questão básica de direito. É uma questão fácil, mas que foi construída de uma forma muito retórica, muito erudita, ali fica difícil entender. Então, se você pega o estilo dela, se você tem uma boa interpretação de texto, você manda bem em todas as outras matérias. Então, minha dica é, fique bom em português, porque isso vai ser aproveitado nas demais matérias. E eu percebi que a VUNESP, ela parou de pedir a 1 e 2 está correta, os itens 3 e 4 estão corretos. Ele parou de pedir esse tipo de questão. Muito. E também marca é incorreta, né? Cara, a incorreta tem uma parte científica por trás disso. Não sei se vocês sabem, mas todas as bancas fazem isso. O que elas fazem? Elas cobram do meio pra frente. Vocês sabiam disso? Não, ela cobra nunca percebi isso. Eu vou explicar o porquê. É por isso que a galera tem que se ligar em neurociência, porque o examinador já sabe disso há décadas, os organizadores de concurso. Qual que é o detalhe? Uma dica que eu passo pra galera, jamais faça prova cansado. Por quê? Quando a gente faz prova cansado, o nosso cérebro não quer poupar energia, a gente já falou bastante disso aqui hoje. Nós entramos numa espécie de piloto automático. Quem é o piloto automático? Todo mundo aqui dirige, né? Vocês dirigem. Quando vocês estavam na autoescola, não era um horror? Pô, o retrovisor aqui, primeira marcha, embreagem, vai tirando. Você foca tanto que você sai cansado de meia hora de carro. Sai destruído. Só que chega uma hora que você tá tão no piloto automático, que você domina tanto aquilo, pô, que você canta. Tem mulher que sempre faz maquiagem no espelho, fica no celular. Tudo no automático, porque o cérebro ele trabalha pra aprender uma nova habilidade, pra depois entrar no piloto automático e gastar menos energia. Quando nós estamos cansados, nós entramos no piloto automático, inclusive, para fazer questão. Então, por que essas questões ficam do meio para frente? É que vem o pulo do gato. Quando o nosso cérebro está cansado, energia baixa, e a gente não recupera o foco, o nosso cérebro ele acaba sendo incapaz de absorver palavras no negativo, tá? É uma deficiência que todo mundo tem. Nossa. No piloto automático, que é o que nós chamamos de estado do inconsciente ou subconsciente, é tudo a mesma coisa. Não é o lado consciente, é o lado que eu tô fazendo agora. Eu tô prestando atenção no que eu tô falando para vocês. Esse é o meu lado consciente. E tudo que eu tô fazendo agora, por exemplo, puxando o ar, tirando o ar, piscando o olho, é o meu inconsciente, tá fazendo automático, para gastar menos energia. A gente fica louco. Então, qual que é o detalhe? Quando nós estamos no subconsciente, no piloto automático, o cérebro ele não absorve as palavras negativas, ele pula. Então, quando você está muito cansado, tá lá a questão, assinale a alternativa que não representa um direito fundamental. O seu cérebro pula, assinale a alternativa que representa o direito fundamental. E aí você cai na primeira pegadinha, esse aqui é um direito fundamental, é essa. E nem leu as demais, aí perdeu a questão. Porque pulou muito, não. Né? O pessoal perde muito. Muito, pulou a incorreta. Então as bancas, elas fazem. Estatística é fácil levantar pra banca, porque até o gabarito é corrigido por um computador. Hoje é fácil levantar os números. Então o que acontece? Ela pega e essas questões geralmente coloca do meio pra frente, quando a galera tá cansada. Então o que eu falo é: começou a cansar no concurso, para, vai pro banheiro, joga uma água, respira, faz alguma coisa. Eu chegava a dar tapa na cara, eu vim do judô. Então eu dar tapa na cara, tapa no braço, acordava. E voltava aceso. No meio da prova? Eu ia no banheiro. Não, mas eu tô dizendo, fazendo uma prova, sim, não era estudando, não. Não, eu usava o meu direito de ir ao banheiro. Eu chamava o fiscal, ia no banheiro, dava uma acordada, tomava uma água, jogava na cara e voltava já e acertava. Quando eu percebia que meu foco ia caindo. Quando eu percebia que eu tinha que ler o mesmo enunciado 2 vezes, opa, tem que voltar e recuperar. Porque uma prova, ela é exaustiva, a gente sabe disso. Ela 4 horas no mínimo, tem prova de 5 horas. Cansa. PC, 4 horas de manhã e mais 2 à tarde. Então, ainda prova escrita é cansativo. Então, qual que é o detalhe? Nunca faça prova cansada. É por isso que eles colocam do meio pra frente. A VUNESP tem diminuído, mas ainda cai do meio pra frente. Pode observar. Malandragem, Eu não sabia disso daí, cara. Malandragem. A gente pula as palavras negativas, né? E fora que assim, você falou, tem a questão do, além de ter a questão do cansaço, tem a questão do tempo. Você tá com pressa ali, tem... Quantas vezes eu fiz questão, eu olhava assim, nem terminava já vou nas alternativas, nem terminava de ler o enunciado. E geralmente a assinale alternativa incorreta, vem no final. Aí você pulou, já era, perdeu a questão. Eu lembro até hoje, no concurso que eu fiz da DataPrev. Esse concurso eu pensei para auditor operacional. E aí, numa de tributário, eu quebrei a cabeça e falei, putz, era aquela 1 a 3 está correta, 3, só que era para marcar incorreta. 1 a 3 está incorreta. Ele estava escrito bem no enunciado, eu não vi incorreto. Eu já fui na... Nossa. Pô, é 1 a 3. Aí eu coloquei, pum! Eram exatamente as duas incorretas, né? As duas corretas. E aí, essa questão valia 3 pontos. Aí eu lembro que eu estava em segundo... Aí eu fiz as contas, com o resultado final. De segundo lugar, que eu ia passar no concurso, passei em 7º. Tá vendo que você tinha uma gordura boa pra queimar ainda, hein? A maioria fica pra um ponto pra entrar na classificação e já era. E aí eu acho que eles me nomearam depois de um tempo. Me nomearam porque eu procurei lá, mas era assim, era pra ser chamado já de primeira,
Porque eu não prestei atenção nessa de marca incorreta, cara. Eu fiquei tão louco. Nessa questão, não me esqueça, era de tributário, eu lembro até hoje. Cara, você ficou louco porque seu nível de exigência era muito alto. Eu tenho muitos inscritos que me mandam mensagem que não entraram no número de vagas por causa de uma questão. E esse tipo de questão. E o que faz muita gente desistir é porque é a questão que o cara acertaria se não percebesse o incorreto. Então isso que... O cara fica tão mal que ele pensa, pô, nadei, morri na praia por uma bobeira, não quero mais. Ele não quer viver mais aquilo. Por causa de uma coisa que eu sabia, né? Foi eliminado numa coisa cruel, que eu sabia. É cruel essa parte. Por isso que é importante conhecer a caixa de ferramenta. Porque uma dica fácil que eu falo é circule as palavras. Tá lendo? Incorreta, circula. O não, circula. A exceção, circula. Circula, porque o seu foco volta pra ali. Porque do contrário, tem examinador que ele é bonzinho, coloca em maiúsculo lá, mas é minoria. Põe negrito. Que eles colocam em negrito. Mas esse é o bonzinho que seguiu a ordem da banca, mas tentou ajudar. Mas é minoria. A maioria